Oi, este vídeo é a resenha da quarta história aqui da coletânea Contos de Assombro, uma maneira de a gente curtir o mês do terror, edição 2021. Havia muito, o reverendo Murdoch Soulis era ministro da paróquia de Bowery, nas Chanecas do Vale de Dewey. Este velho severo, de compleição sombria, que era o terror de seus ouvintes, passou os últimos anos de vida sem parentes nem criados, nem nenhuma companhia humana no pequeno e solitário presbitério que ficava abaixo do Bosque dos Chorões. Apesar da férrea compostura de suas feições, tinha os olhos ensandecidos, assustadiços e inseguros. E quando ruminava admoestações acerca do futuro dos impenitentes, era como se seu olhar atravessasse as borrascas do tempo e alcançasse os terrores da eternidade. Assim começa exatamente Janet, a troncha. Pois é, que conta a história então deste reverendo, que no caso aqui no começo da história já está bem velhinho, digamos assim, porque depois desta abertura, para meio que a gente ficar sabendo como é que é o cidadão protagonista aqui dessa história, temos um flashback e voltamos no tempo cerca de 50 anos, quando então o Soulis, na verdade, era um rapagão apenas que chegava então para ser o reverendo ali daquela comunidade. E claro, ele foi bem recebido por uns, assim desconfiados por outros. Coisa super natural. Gente nova no pedaço é sempre assim. Bom, mas estando ele lá então, lá no seu presbitério, ele precisava de alguma ajuda, porque ele sozinho não podia cuidar dos assuntos da religião. Sendo um cara muito estudioso, ele gostava de sempre ficar ali nas leituras, ele precisava de ajuda doméstica, aquela coisa de limpar um pouco o seu ambiente onde ele habitava. Uma refeição também podia ser muito bem-vinda, né? Vinda de outra pessoa que fizesse, né? Naquelas, né? Tudo para poupar o seu tempo e se dedicar ao que ele gostava de fazer. Pois bem, meio que ele pediu algumas indicações de quem poderia então ajudá-lo, né? Uma certa criada, por exemplo. Bom, aí tem aquelas coisas das indicações, né? E caímos no campo então do amigo da onça, que acabou indicando para ele justamente uma moçoila, a tal Janet, aqui do conto, do título da história, que ela tinha uma má reputação, tinha até um filho, né? Não tinha marido, aquelas coisinhas, muito se falava a respeito dela. Pois bem, certo dia, literalmente, né, quando se soube que ele acabou aceitando essa indicação de uma má pessoa a ficar ali, né, nos arredores, né, dentro, né, da paróquia, ali, perto do reverendo, a mulherada não gostou e foi cair de pau em cima da Janet. Pegaram ela numa das ruas por ali, começaram a rasgar a roupa dela, realmente cobrir ela de porrada. Eis que aparece o Soulis ali para ajudar aquela moçoila, porque afinal de contas, pô, não interessa que ela tenha uma má reputação e umas coisitas meio esquisitas, mas ela ali diante dele, toda amarfanhada de ter apanhado das mulheres, ela diz: olha, o que estão dizendo de mim é tudo invenção, a única coisa que sim é verdade é que eu tive um filho, fiquei solteiro e aquelas coisas, sim. Ganhou uma má reputação por causa disso. Mas outras coisas estão dizendo, não, eu não fiz nada disso. Ele confia nela e pede para as mulheres, ó, vão embora porque ela vai trabalhar comigo, vai ser a minha criada. E aí que a história dá um certo pulo, né? Avança de uma maneira até inusitada e rápida, pois no parágrafo seguinte, ela meio que sumiu, a Janet. Depois que ficou lá uma temporada lá com o reverendo, e ela começou a aparecer toda meio que torta, literalmente com a cabeça pendendo para o lado. A postura dela, ela andava, parecia viva, mas se você olhasse bem, parece uma morta-viva andando por aí. E a coisa começa a ficar tenebrosa. Como assim? Ela morreu, mas está viva? Bom, eu paro de contar qualquer outra coisa, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler esse conto interessante, muito interessante. Minha avaliação do texto. Bom, com certeza, logo que a gente começa a fazer a leitura aqui, a gente percebe que este conto tem uma certa semelhança com o outro que a gente viu 2 semanas atrás, que era a Notícia de um Homem Conhecido, escrito por E.T.A. Hoffman. A estrutura narrativa é praticamente a mesma, dando a impressão que quase estamos contando o mesmo modo de narrar uma história de terror. Bom, na verdade, é isso mesmo que está acontecendo. Pois temos a questão aqui da possessão. Basicamente isso.
talvez nesse conto aqui um pouquinho mais exagerado ainda e dando calor mais ainda à história, porque justamente foi uma coisa que eu comentei a respeito lá do conto do Hoffmann, é que faltava talvez um pouco de tensão. O resultado final do texto não me pareceu muito assim assustador. Esse aqui já começa a cair naquela coisita que você começa a ficar com certo receio das palavras que você vai lendo. Afinal de contas, essa é a proposta de uma história de horror, de terror. Você está se envolvendo com a história e ter aquela sensação que você está participando de tudo aquilo que está sendo narrado para você. Ou seja, começa a vir os calafrios, começa a vir também aquela sensação do que poderá de acontecer de ruim ao protagonista, por exemplo, da história. Aquele clima de tensão no ar que é muito bom, que só as histórias, claro, de horror e de terror conseguem oferecer para a gente. Então, na comparação entre os dois textos, com certeza, esse aqui já oferece mais elementos da gente ficar realmente tenso na cadeira. Justamente porque quando ele começa a descrever um pouco desse personagem, a Janet, a troncha. E por que ela é troncha? Eu esqueci de dizer, né, na abertura. Quando ela está toda torta ali, cabeça pendendo para o lado, como se tivesse sido, olha só as descrições que ele faz, né? Como se tivesse sido enforcada. E aí o corpo, o cadáver, ele fica pendendo para o lado. Mancando também, uma postura totalmente irregular, ela está troncha. Ou seja, o texto, através do narrador aqui, ele consegue passar para a gente o visual dessa personagem, que, claro, antes era uma mulher comum, né? Apesar do seu mau caminho, né, percorrido, não tinha problema. E, claro, ela não ficou daquele jeito porque ela apanhou demais das mulheres. Pelo menos o texto não diz isso. Aliás, eu comentei na abertura, né, que tem uma passagem um pouco rápida. Se a gente pode apontar, por exemplo, algum defeito do texto, talvez seja exatamente esse, porque de uma hora para outra, exatamente de um parágrafo para o outro, ela aparece nessa situação toda troncha. O que foi que aconteceu com ela? Necessariamente, o texto não frisa que ela ficou nesse estado por causa das mulheres. Será que depois que o padre, o reverendo, a salvou e ela continuou, começou a trabalhar com ele, será que depois, em outra oportunidade, elas também, as mulheres, caíram de pau em cima dela mais uma vez e deixaram então ela nesse estado? Porque sempre fica aquela questão, caramba, do jeito que ela está se apresentando agora, andando toda troncha, então ela tem uns problemas de fala, não consegue mais falar normalmente, até tem um momento da história mais para frente, onde ela fala, responde uma pergunta do reverendo, e é uma frase muito grande, né? E o próprio narrador do texto diz, olha, não foi com essa nitidez que ela falou, porque ela mal consegue balbuciar as palavras, de tão troncha, torta que ela tá. Ou seja, fica aquela ideia no ar que talvez, pelo seu estado físico, aquela aparência de morta-viva, na verdade, ela morreu. Seja talvez por um incidente desconhecido ou porque, novamente, as mulheres a pegaram e tentaram liquidar com ela. Isso fica dúbio, a gente não fica sabendo, aliás, não há dubiedade, a gente não fica sabendo o que aconteceu exatamente, porque, mais uma vez dizendo, né, de um parágrafo para o outro, ela já está toda troncha. De qualquer forma, somente a figura dela, na comparação com outro texto, sim, já traz a esse conto aqui uma tensão no ar, uma sensação de horror imediato, o que é muito bacana. Mas tem um outro elemento também que começa a aparecer depois, que é interessante. Não vou dizer exatamente do que se trata, mas é uma outra figura sinistra, ou aparentemente sinistra, que também surge. Mas aí também o texto começa a se assemelhar bastante com aquele outro que a gente viu do Hoffmann. Do mesmo jeito, o final tende a ser muito parecido. Aquela questão onde a gente pensa, cara, vai aparecer então uma sensação onde ambas figuras macabras, digamos assim, vão se encontrar, vão se associar contra o protagonista aqui dessa história. O reverendo tá ferrado. Não, mas não é exatamente isso que acontece. Sim, ele tem um baita de um medo, porque há uma situação onde, é uma coisa curiosa, posso até dizer, né? Acontece algo de sinistro à morta-viva. O que pode acontecer de sinistro a uma morta-viva? Não, não é reviver. Bom, não quero dar spoiler. Sim, você precisa procurar esse texto aqui do Robert Louis Stevenson, que eu acho que eu não tinha dito até agora, né? Pois é. Mas enfim, é algo realmente que a gente vai se empolgando durante a leitura. E ele, o reverendo Soulless, ele passa por um perrengue muito interessante, mas também é bom frisar que o narrador coloca que ele não sente medo, ele é um sujeito forte, determinado, mesmo numa situação de aparente assombro, né? Aquelas coisas estranhas, sobrenaturais com certeza, ele não vai sentindo nenhum temor, porque é um sujeito centrado.
Diferente, por exemplo, né, do que é dito do seu ser 50 anos depois, quando ele já está mais idoso, ou seja, essa experiência que ele está tendo aqui na sua juventude, aquilo o marcou bastante. E é então curioso como ele é apresentado como um sujeito que não tem medo na primeira situação onde ele percebe que está acontecendo alguma coisa lá com Janet, lá no seu quarto, mas depois, ao mesmo tempo, há uma certa progressão e aí sim o pavor começa a vir para cima dele. E então, da mesma maneira que a gente já estava como leitor ali naquela situação tensa de achar aquelas coisas horripilantes a respeito da descrição do que é Janet, a gente passa num segundo momento a começar a ficar tão tenso quanto o reverendo, que vai saindo daquela posição, tipo, não tenho medo de nada, para uma situação onde ele está se borrando completamente. E também a gente percorre o mesmo caminho que ele, o que é bastante também positivo aqui para esse conto. Mas, como estava dizendo antes, o final ele fica meio insosso, realmente um pequeno defeito. Claro, no outro conto lá do Hoffman, o final pesou mais ainda por uma história que já era um pouquinho assim, mais ou menos. Aqui, como o texto ele tem muito mais sabor, muito mais valor, oferece mais pra gente, com certeza o final igualmente meio assim, pô, podia ser mais complexo, não uma coisa tão assim limitada. É, podia, mas de qualquer forma não afeta o conteúdo geral então aqui do texto. Ele começa grande, se desenvolve muito bem, termina fraquinho, mas não tem problema, ele tá bom, o que é ótimo. Portanto, só resta perguntar para vocês, que terão a oportunidade de ler essa história aqui, se eu estou certo ou não. Realmente há um bom desenvolvimento aqui da narrativa. E ela termina, se não grande, pelo menos de uma maneira correta. Portanto, para Janet, a troncha, escrito por Robert Louis Stevenson, eu atribuo 4 asteriscos. Um bom texto. Ou melhor, muito bom texto. E agora vamos esperar a próxima história aqui, a quinta narrativa de Contos de Assombro, para continuarmos o nosso mês do terror edição 2021. E será um texto de M.R. James, intitulado exatamente O Álbum do Cônego Alberico. Já li a história, ela também interessante, mas não vou dar um pitaco aqui porque você precisa ver o próximo vídeo daqui a 2 dias. Sempre lembrando, todas as resenhas aqui dos contos de assombros são nos dias ímpares, aqui de outubro. E tchau!